Olá, Walker por aqui, 3 de julho, passando para refletir essa batalha aí do Hugo Mota contra o povo brasileiro, né? Ele que é o presidente da Câmara, que substitui o Arthur Lira, que substituiu Rodrigo Maia, que substituiu Eduardo Cunha. Veja que são sempre os mesmos nomes, né? Sempre os mesmos nomes. E parece imoral, e ver um deputado que se propõe a defender na campanha os interesses do povo, quando chega no Congresso Nacional, defende o interesse da classe social econômica dele, a turma endinheirada, mercado financeiro, os conglomerados, os grandes conglomerados econômicos, né? É imoral, mas a gente entende que historicamente funciona assim. Apesar do Hugo Mota, por exemplo, ser um deputado jovem, mas ele tem a família dele, o histórico de servir a essa parcela mínima, ínfima da sociedade, que são os bilionários. O que é difícil compreender, mas na frente a gente vai explicar, a gente consegue chegar lá. Difícil compreender que o trabalhador, mesmo que tenha um viés de conservador no costume, um comportamento de centro-direita, porque nega alguns progressos na sociedade com relação à igualdade das pessoas, mas mesmo essas pessoas que vivem de forma sofrível economicamente, por que essa classe trabalhadora, quando são eleitores, votam em gente como o Hugo Mota, né? E seus congêneres, né? Sóstenes Cavalcante, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Nicolas. Porque eles servem ao grande capital. Por que o eleitor opta por eles? E nós não podemos acusar o eleitor de ser despolitizado, porque quando é para presidente da República, o eleitorado já demonstrou que consegue ser progressista. Os últimos 20 anos, elegeu o presidente progressista diversas vezes. Não é verdade? No mínimo 4 vezes. E se for considerar o Fernando Henrique, que é um social-democrata, 6 vezes. Não é um radical de direita, né? O eleitor votou nesse viés. Mas por que ele não faz a mesma coisa no Congresso? Para deputado, para senador? Porque há uma comunicação do comando da política. As alianças pela governabilidade que o campo progressista, quando está governando, faz com a direita conservadora, por exemplo, em troca de apoio para a campanha presidencial, apoia governador de direita, senador de direita, manda sinais para o eleitor de que não é necessário ter uma visão progressista para a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O que não é verdade. Desde 1988, depois, com esse peso que tem o Congresso Nacional nas decisões do Executivo, que é fundamental que o eleitorado entenda que votar em deputados progressistas, senadores progressistas, para melhorar a sua vida, é fundamental. É fundamental que se entenda que é necessário escolher melhor
os representantes do Congresso Nacional, melhor no sentido de candidatos que praticam, não só fazem discurso, praticam a política de melhorar a vida do cidadão. No sentido de fazer mesmo ações e projetos e alocação de orçamento que melhore a vida do cidadão de verdade, que não fica servindo ao grande capital. Se nós tivéssemos, por exemplo, maioria progressista no Senado e na Câmara, a gente teria uma lei trabalhista mais favorável ao trabalhador. A gente teria qualidade de saúde melhor para o trabalhador. A gente teria educação melhor. E a gente teria isenção de imposto de renda, por exemplo, para quem ganha até 5 mil há muito tempo, para o trabalhador. E evidentemente que para isso é preciso que aqueles que ganham bilhões paguem um pouquinho mais, para que aqueles que ganhem muito pouco não paguem, ou paguem menos. Isso é uma escolha prática. Mas aí, o comando da política, quando vai governar no executivo, na montagem da disputa nacional, faz aliança com, não é de agora, tá? Depois do golpe não, antes até, faz aliança com grupos de direita, para as eleições majoritárias, principalmente. Apoio a senadores, apoio a governadores. Muitas vezes o campo progressista, por decisão do comando dos partidos progressistas, e vamos dizer com todas as letras, né? Do nosso Partido dos Trabalhadores, do PSB e outros partidos, fazem alianças e deixam inclusive de lançar candidatos a governador, a senador, para compor as chapas com a direita conservadora. E é evidente que é mandado assim um sinal para o eleitorado de que o importante é eleger os cargos executivos nacionais, ou executivo nacional, e às vezes até estadual, sem se preocupar com a composição da Câmara e do Senado. Porque quando precisa chamar o eleitor para um voto progressista, ele vem. Tanto é que Lula foi eleito 3 vezes e Dilma 2 vezes. 5, eu falei 4, né? São 5 eleições. Se considerar Fernando Henrique, 7. Fernando Henrique, 7 eleições. Mas por que o eleitor não age assim para votar no Congresso Nacional, para o Congresso Nacional? Porque ele recebe informações, sinais trocados. Há um comando, há uma comunicação semiótica que naturalmente o eleitorado absorve e vota assim. E aí agora a gente fica chorando, os conservadores no poder, porque é assim que está, né? Os conservadores estão no poder, no Congresso Nacional. Quem dá as cartas na política brasileira hoje, em grande parte, é o Congresso Nacional. E cria todas essas dificuldades para que, mesmo a gente tendo um presidente progressista, tem dificuldade de executar uma política pública que beneficia o trabalhador brasileiro. É preciso fazer essa análise, né? Porque eu não estou falando só a partir do golpe de 2016, foi antes até. Essa prática é antes.